Olá, eu sou a professora Renata e hoje a aula é sobre propriedades do som. É a última sobre propriedades do som que nós vamos ver, então ela vai vir junto com uma atividade no Google Classroom que vale 5 pontos. Então muita atenção nesse vídeo, tá bom? Então eu vou dar algumas informações para vocês e vai ter um formulário lá com algumas perguntas para vocês responderem a respeito de coisas que vocês aprenderem aqui com essa aula de hoje, tá bom? Então põe muita atenção. E as últimas 4 atividades vão ser exercícios sonoros para vocês responderem lá. Então, muita atenção que ó, vale notinha dessa vez, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre propriedades do som, eu vou falar para vocês sobre a importância dos músicos e dos musicistas saberem a respeito das propriedades do som para compor, né? Porque o som é a matéria-prima da música e a música ela é a arte de expressar os sentimentos através do som. Então, para a gente poder expressar esses sentimentos, a gente precisa conhecer bem os sons, não é verdade? Então, as propriedades do som são 4. Altura, intensidade, timbre e duração, tá bom? Eu vou falar de cada uma delas um pouquinho e para vocês saberem como que funciona. A propriedade do som são as características que o som tem. Então o som ele pode ser, por exemplo, agudo ou grave. Isso se refere à propriedade sonora que se chama altura. Então, um som alto ele é mais agudo. Olha só, vou tocar aqui no meu teclado para vocês ouvirem um som agudo. Mas o som pode ser grave. E os sons eles podem ir do grave para o agudo e do agudo para o grave. Do grave para o agudo. Ou do agudo para o grave. Então, é a isso que se refere a propriedade do som, altura, sobre os sons graves e agudos. Tem uma outra propriedade do som também, chamada timbre. O timbre se refere à forma da onda sonora, porque os instrumentos são variados, eles podem tocar as mesmas notas musicais, tocarem a mesma música, mas a gente consegue identificar por causa da diferença de um instrumento e outro. Porque eles produzem ondas sonoras de formas diferentes. Então, o timbre se refere, por exemplo, ao violino tocar uma música diferente do piano, por exemplo. Eu vou colocar aqui um instrumento que chama harpa e vou tocar um pedacinho de notas musicais. Olha só. Esse é o som da harpa. Agora eu vou colocar o som do piano. Tá vendo? São as mesmas notas, só que o som é diferente. Tá vendo? Isso acontece com outras coisas, por exemplo, até com a voz das pessoas, né? Tem pessoas, cada pessoa a gente consegue reconhecer através da voz. Tem a minha voz, que é diferente da voz do meu filho, que é diferente da voz do meu marido. Cada um tem a sua voz. Isso também se refere ao timbre, tá bom? Agora tem uma outra propriedade sonora que a gente chama de intensidade. A intensidade é a força que a gente emprega para executar um determinado som. Então, por exemplo, eu tenho aqui um martelinho que eu fiz até na aula passada, que eu falei assim, olha, a gente pode tocar bem forte ou martelar bem forte ou martelar bem fraco. Então, isso se refere à intensidade que eu aplico na hora de fazer o som. Então, isso é muito importante na música também, porque dependendo do tipo de intensidade que a gente dá nas notas, a gente consegue fazer uma música mais forte, né? Dá um sentimento de cheio, né? De poderoso, ou de uma coisa mais delicada quando eu emprego menos intensidade na hora de executar a música. Enfim, agora a gente tem a última propriedade do som que a gente vai falar hoje, que é a duração. A duração se refere ao tempo do valor de cada nota, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho uns sons bem curtinhos. Tá vendo?
E eu posso ter um som longo. Essa mistura de sons curtos e sons longos vai dar o ritmo da música. E isso se chama duração, tá bom? Olha só, agora a gente vai para a parte dos exercícios, que vocês vão colocar no Google Classroom, tá bom? A resposta. Ó, o primeiro exercício vai ser referente à duração. Eu vou fazer para vocês uma sequência de 3 sons e vocês vão marcar para mim lá essa sequência de sons curtos e longos, tá bom? Olha só, primeiro exercício. Depois vocês marquem lá a resposta de qual foi a sequência de sons longos e sons curtos que a gente fez. O segundo exercício é com relação à altura. Então, eu vou fazer uma sequência de 3 sons graves e agudos e vocês vão marcar lá qual foi a sequência de som grave e agudo que eu fiz, tá bom? Ouve? Agora, o terceiro que a gente vai fazer vai ser com referência a timbre, tá bom? Eu vou tocar aqui um pedaço de escala e vocês têm que adivinhar em qual instrumento eu tô fazendo, tá bom? Que instrumento será que era esse? Anota lá também. O último é sobre intensidade. Vou usar o martelo, tá bom? Vou fazer a sequência de 3 sons e vocês vão falar pra mim aonde tá forte e aonde tá fraco. Também vai marcar lá no formulário do Google Classroom, tá bom? Vou usar o martelo. Tá fácil, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Agora vocês têm aí um resumo das propriedades do som: altura, intensidade, duração e timbre. E não esqueçam mais, tá bom? Um beijo no coração, saudades, espero nos vermos em breve. Um beijo!